Quando você é gorda, você é invisível? Esse é o tema do vídeo de hoje. A gente vai reagir a alguns vídeos e debater sobre isso. Mas antes, eu quero me apresentar. Meu nome é Carol Santos. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Não se esquece de se inscrever, deixar o like, ativar o sininho para receber as notificações. E é isso, bora pro vídeo de hoje? Bom, o vídeo que a gente vai assistir hoje é dessa criadora aqui, chamada Carol. Esse é o usuário no TikTok dela, se vocês quiserem ir lá, seguir. Ela parece que é uma pessoa que emagreceu bastante nos últimos tempos e ela vai contar um pouquinho dessa experiência pra gente. Bora ver juntos? Quando você tá gorda, você é invisível. E só quem é obesa, gorda, tá acima do peso, entende o que eu tô falando. Eu era invisível. E isso pra mim ficou muito claro quando você entra na academia. Eu entrei na academia porque eu queria emagrecer. E eu era completamente invisível ali, principalmente... É muito interessante ela falar disso, porque essa invisibilidade que ela tá sentindo é algo que eu acho que é bem compartilhado, assim, entre as pessoas que, de certa forma, não estão seguindo esse padrão da magreza, né? E principalmente agora que a gente tem visto essa tendência a voltar muito. E eu percebi muito, eu já me senti muito invisível por conta do meu peso, assim. Principalmente porque eu já emagreci algumas vezes, não tanto a ponto de me tornar uma pessoa magra, mas de estar bem mais magra do que agora. E eu, assim como ela, percebi uma grande diferença no tratamento, na forma como as pessoas se aproximavam muito mais de mim, assim. Principalmente no começo, que você não sabe como os exercícios são direito, você não sabe como as máquinas funcionam direito, e você tá ali e você tem que descobrir. Ou você fica pedindo ajuda o tempo todo pro professor, ou você descobre sozinha, vê vídeo na internet e boa, mas você é invisível. E na academia, essa sensação é ainda mais flagrante, né? Porque esse banco tá me incomodando. E na academia, essa sensação é ainda mais flagrante, né? Porque esse é um espaço que os corpos magros são muito celebrados. E eu passei a frequentar a academia. Eu sempre fiz esporte, mas eu passei a frequentar mesmo a academia um pouco mais velha, assim. Acho que faz uns 2 anos eu comecei a ir. E, sabe, eu não consegui manter uma frequência. Tanto é porque é um lugar que eu não me sinto muito bem. Que eu realmente me sinto meio estranha ali, sabe? E depois de 1 ano e meio, que eu já tava diferente, do nada, eu percebi que eu tinha ficado visível ali pras pessoas. Pra dar um exemplo, eu tenho 1,55 m e eu precisava colocar a barra na polia pra fazer aquela puxada alta, remada alta, puxada, enfim. E eu sempre tinha que subir no banco porque eu não alcançava. E aí, do nada, misteriosamente, eu comecei ai, quer que te ajude? Quer que eu coloque? Não, deixa que eu coloco pra você. Aí ia lá e colocava pra mim e eu ficava, do nada. Esse tratamento, do nada, é diferente, assim. E eu sei, a única coisa que mudou foi meu percentual de gordura. Porque ela emagreceu, né? Porque o que eu sinto, assim, com o vídeo dela, é que ela parece ter uma sensação triste, assim, na voz, sabe? No jeito que ela encara isso. Tipo, você sente que E eu acho que eu consigo sentir isso e compartilhar essa experiência com ela, assim, de sentir, entender o que ela tá falando. De que, tipo, cara, como assim? Eu sou uma pessoa, tanto quanto você. E a gente depois vai ver um vídeo mais pra frente que eu separei aqui também, que a gente vai comentar como esses atos, essas ações de gentileza, parecem ser normais para as pessoas mais magras. Eu acho que essa sensação que ela passa pra gente de tristeza vem justamente de perceber que há uma desumanização, e sendo que você continua sendo basicamente a mesma pessoa. E diferente de muitas pessoas que acabam emagrecendo e que veem, né, o corpo gordo, ou essa fase da vida delas, como um momento de desprezo, de afastamento, ela não parece ver assim, como se a culpa fosse dela. Ela parece olhar pra isso do tipo, eu não entendo por que vocês estão me tratando assim agora. Porque o meu rosto é o mesmo, obviamente com quilos a menos, mas o meu cabelo é o mesmo, eu sou a mesma de jeito. Eu não chego, dou oi pra todo mundo, não, eu chego quieta na minha, faço o meu e vou embora. Mas do nada as pessoas começaram a se voluntariar a fazer algumas coisas. Ou você precisa de ajuda? Tá acontecendo alguma coisa ali? Ou
até ensinar assim, se você fizer isso aqui vai ficar mais fácil. Eu tinha muita dificuldade no stiff. E aí, só que só depois de emagrecer, umas 3 pessoas já me pararam um dia pra me dar umas dicas, assim, do stiff. E quando eu tava obesa, ninguém nunca falava comigo. Então, o tratamento, ele muda. Você fica visível de repente, assim. Bom, esse é o vídeo que eu queria mostrar pra vocês, né? Ela parece que perdeu muito peso nos últimos tempos, o que provavelmente deve ter dado pra ela essa sensação, né? Essa percepção de que ela... Essa invisibilidade que talvez ela não percebesse ou, enfim... Ela não conseguia entender plenamente, porque talvez ela sempre foi uma pessoa gorda, né? Assim como eu sempre fui uma pessoa acima do peso. E essa sensação de invisibilidade que ela fala assim, pra mim ela é profundamente devastadora. Pra quem vive isso, eu acredito, sabe? Por isso que eu acho que as pessoas que estão acima do peso, né, estão com peso a mais, conseguem perceber, porque até hoje eu chego a evitar sair de casa muito, eu sempre fico meio assim em espaços com muita gente, no mercado, até na escola, na faculdade. Porque, e na academia também, né, que esses lugares acabam tendo esse ar muito estranho pra mim, eu sempre sinto que eu não tô que qualquer coisa que eu venha a comentar com alguém, que querer uma conversa, querer me aproximar de alguém, assim, e eu não faço isso muito, tá? Porque eu sou, acho que tímida até por conta disso, sabe? Meio insegura com relação a isso, porque eu sinto muitas vezes que eu não tô autorizada, sabe? A me interessar por ninguém. Como se, tipo assim, parece que às vezes as pessoas me olham e parece que eu sou uma ameaça só dessas pessoas me olharem. Eu já tive em alguns ambientes que me acolheram um pouco melhor, mas eu também tava mais magra, então eu não sei, assim, mas eu acho que a gente também... Eu tava em um ambiente realmente um pouco melhor e acabou que eu consegui fazer muitos amigos, mas pra vocês terem ideia, eu tô no 4º ano da faculdade, assim, no 5º ano, na verdade, mas eu comecei na pandemia, então um ano, basicamente, eu não tive contato com muitas pessoas. Mas nos outros 3 anos, eu tive, assim, 3 contatos mais significativos durante a faculdade. Duas dessas pessoas chegaram a ser mais minhas amigas, assim, mas eu não desenvolvi um laço muito forte com ninguém e tal. E eu sinto que pode ser uma mistura mesmo de uma sensação de que eu me afastava, de certa forma, justamente por querer evitar essa dor, sabe, de não poder chegar nas pessoas, mas chegar mesmo pra conversar e tal, de sentir que as pessoas olhavam de uma forma que eu não queria, sabe? E aí, talvez isso pode ser uma coisa que a gente acaba ampliando um pouco, porque a gente... Acho que todo mundo tá tratando a gente assim, porque a gente sente isso o tempo todo mesmo, sabe? Eu acho que mais do que essa sensação de invisibilidade que ela tá falando, ou não sei, né, tipo... ela tá partindo de um lugar de que ela foi uma pessoa que emagreceu, mas eu me senti já profundamente rejeitada em vários aspectos da minha existência mesmo, só por eu existir, sabe? E não por conta de... Eu já senti, sim, tipo, uma diferença quando eu emagreci um pouco, quando eu tava bem mais magra do que eu tô agora, e do que eu tava quando eu entrei na faculdade, sabe? Mas... Enfim, eu vou mostrar um outro vídeo aqui pra vocês, e aí a gente pode comentar mais sobre, que é o vídeo desse... Cadê? Desse carinha aqui, tem um canal chamado Colunas Tortas. Eu não sei o nome dele, gente, desculpa, tá? Mas eu já assisti ele já, e eu vou separar alguns trechos aqui com vocês pra comentar, porque ele também tá reagindo ao vídeo dessa menina. Só que eu achei que algumas falas dele são bem interessantes, assim, eu já assisti alguns outros vídeos dele. Vamos ver comigo? Só pra pausar aqui ela, só um segundinho, eu acho que é importante extrapolar um pouco o que ela tá dizendo, né, que talvez não seja simplesmente sobre a academia, sabe por quê? Porque em muitos graus a academia, ela é mais do que um espaço pra fazer exercício, ela é um espaço de socialização. E nos espaços de socialização, essa coisa da pessoa gorda que meio que é invisível no sentido afetivo da coisa, assim, do afeto positivo, invisível no sentido do interesse, em querer conhecer, quero te conhecer, quero estar com você, e isso é um fenômeno específico, principalmente. Eu acho que ele colocar isso como um fenômeno, não como algo que você pode tratar numa questão mais individual, tipo, beleza, eu posso fazer muitas coisas pra conseguir encontrar pessoas e tal, que eu vou poder ter algum tipo de troca significativa, mas parece que existe toda essa negação constante de afetos positivos pra gente. Eu acho que uma grande contradição nisso, e quando você também, principalmente quando você emagrece, é que você percebe isso e você... Eu sinto, assim, que é, tipo, difícil você confiar até nas pessoas depois disso, porque vocês não sabem se elas são realmente legais ou se elas só estão sendo legais com você por conta da sua aparência nova, entende? Então acho que isso é um bagulho que é bem significativo, porque meio que esse trauma, ele não tá agindo só quando você é gorda, mas depois que você passa a ser magra também, eu acho que você desconfia muito das pessoas.
na academia, que é também um local de socialização em que há uma performatividade sexual, assim, porra, um monte de corpo sarado. Quando não é corpo sarado, é corpo que está no caminho para se tornar sarado. Então tem esse contexto, que é um contexto tanto sexual, como um contexto de criação de laços sociais, um contexto de interesse pelo outro, principalmente a partir da sua imagem, e é um contexto que muitas vezes ele faz com que a gente meio que volte a situações em que o jogo social é um jogo especificamente adolescente, talvez, assim, sabe? Eu acho que justamente, né, são todos esses momentos sociais, e a academia, ela acaba que extrapola bastante isso, mas não é só nisso, no bar, enfim, numa festa, você também tem todas essas interferências, assim, esse fenômeno acontecendo. Eu lembro da Xanda, sabe, da Alexandra Gurgel, né, se eu não me engano, que escreveu aquele livro, né, Pare de Se Odiar, que ela fala sobre essa coisa de, tipo, eu ia pras festas, e aí só no final das festas eu ficava com alguém, porque essa pessoa não queria ser vista comigo, porque não é só sobre, tipo, você não ser atraente o suficiente. É sobre também as pessoas, como as outras pessoas vão te olhar se você tiver com uma pessoa gorda, né? Se você tiver ainda mais ficando com uma pessoa gorda, né? Se interessando por isso, né? Por essa pessoa, enfim. Pela maneira como ela diz, a impressão que dá é que talvez durante um tempo ela era gorda. Talvez durante um tempo. Mas essa coisa voluntariosa, ela geralmente é o comum. Geralmente é o comum. No dia a dia, inclusive. Em espaços de socialização. E eu acho que isso é uma coisa que dói muito da gente perceber que isso é o comum, porque a gente justamente se depara com essa coisa de, tipo, mano, só porque eu sou uma pessoa gorda, eu não posso ser uma pessoa normal, sabe? Tipo, eu só quero ser uma pessoa normal. Eu não quero... Até que ela fala aqui, né, no próprio... descrição aqui do vídeo dela, ó, vocês estão vendo, que não é sobre ela querer ser estrela de nada, né, é sobre as pessoas falarem com você, fazer coisas com você que são básicas para as outras pessoas, de falar um bom dia, falar um oi, sabe, enfim, não se importar de tá falando com você como se você fosse uma pessoa normal, de fato, e você é só uma pessoa normal, sabe, não é sobre você querer que as pessoas te dão uma atenção especial, não é isso, é só que parece que essas coisas são normais para as outras pessoas, e para você é tipo, não existe, você é invisível, você não merece essa atenção, sabe. Em espaços de uma performance corporal, essa simpatia que envolve uma coisa voluntariosa, ela tende a ser relativamente comum. Principalmente na academia, quando você tem um instrutor que, por mais que ele não fique prestando atenção... Então, e não é só, apesar de ele estar falando sobre essa coisa do erótico e tudo mais, não é só nesse aspecto, né? É um aspecto, literalmente, de qualquer tipo de contato com essa pessoa, sabe? É um contato normal, um contato trivial. Apesar de ele estar falando dessa questão dessa certa tensão sexual que existiria. São muito em você, quando ele passa do lado ele vai te olhar e vai ser voluntarioso dentro de dados limites. Então talvez essa seja a percepção de uma experiência nova, que na verdade é meio que normal, e essa é o trágico da coisa. O que ela tá contando é uma experiência pessoal num ambiente específico, etc, etc, etc. No entanto, ao mesmo tempo, pesquisas qualitativas que são feitas em entrevistas com pessoas gordas em ambientes de trabalho, por exemplo, é muito relatado diversas pequenas agressões que acontecem ao longo do tempo no ambiente específico de trabalho. Seja uma crítica que tem diretamente a ver com o fato de ser gorda, gordo, seja uma crítica que não tem a ver com o fato de ser gordo, mas que só acontece quando se é gordo, seja uma observação sobre a incapacidade de gerenciar equipes e que vem quando a pessoa é gorda, mas não acontece quando a pessoa é magra, principalmente mulheres gordas, né? Isso é o que é mais relevante quando você vê entrevistas sobre esse tipo de assunto. Mulheres gordas são aquelas que geralmente falam mais sobre terem escutado esse tipo de coisa, e também porque talvez homem gordo, o signo linguístico, o sintagma homem gordo, a expressão homem gordo e a expressão mulher gorda estejam em locais muito diferentes e são valorados de maneira diferente. E são implicados na subjetividade deste sujeito gordo de maneira diferente também. E pedem um tratamento diferente também. Junto a isso é muito interessante. Tipo assim, você percebe que homens gordos, por exemplo, e ser um homem gordo, não te coloca numa posição de necessariamente... Por exemplo, se você tá numa posição de liderança, você ser uma mulher gorda ou um homem gordo pode ter olhares completamente diferentes sobre você. Por quê? Porque o homem, ele meio que tem essa permissão de ser gordo, e você tem até um certo imaginário social positivo sobre os homens gordos, digamos assim, em contraponto com as mulheres gordas, sabe? Eu acho que você tem uma diferença bem significativa entre como... você vê um homem gordo, por exemplo, num filme, eu vou colocar esse exemplo, que eu acho que ele é um exemplo que consegue construir bastante significado, já que a gente meio que parte muito dessas coisas pra se construir. Porque, assim, nos filmes você vê chefes gordos, pessoas gordas nesses lugares, que, enfim, tem uma vida normal, relativamente normal, tipo, são casados, têm seus filhos e tal, estão nessas fases e sempre são com mulheres belíssimas, magras, etc e tal. E isso não é um dado negativo. É claro que a maior parte desses homens não vai ser o galã, né? A estrela principal. É muito difícil você encontrar filmes que vão
colocar pessoas gordas no geral como o centro ali. Mas você tem, sim, esses figurões, assim, dos homens, né? Que também tem toda uma coisa de ser engraçado, né? E eles têm uma certa agência maior em ser engraçado do que as mulheres têm. Porque as mulheres que são engraçadas nesses filmes de comédia e tal, elas meio que são ridicularizadas pelo próprio corpo. Já o homem que é gordo, ele tem essa... Ele faz a piada. Ele é o cara super divertido, né? É isso, Magdalena Pinheiro tem um livro chamado Stop Gordofobia, que é um livro em que ela faz uma análise sobre o fenômeno da gordofobia enquanto um fenômeno específico. E parte desse fenômeno, parte dele, é a agressão que acontece por meio da ridicularização, mas também tem a parte que é da agressão que acontece por meio do descaso, que é a agressão que ela acontece na própria exclusão. Ou seja, eu não tô te chamando de gorda e te excluindo porque você é gorda, mas eu estou nem mesmo interagindo para que talvez eu não precise te excluir depois. Lobotomizar... Isso é interessante porque... eu acho que é isso que ela tá querendo dizer também, e que isso que ela tá querendo passar talvez com esse vídeo dela, e que eu sinto isso também, que não é que o fato de você estar sendo excluído nesse momento, ele é, como o próprio carinha que disse do Colunas Tortas, que isso já por si só configura uma agressão, uma violência que acontece contra esse tipo de pessoa no seu cotidiano. Então, você não tem a possibilidade de ter experiências comuns que são reservadas a essas pessoas comuns. Você é um estranho dentro disso, você não tem direito a ser uma pessoa de, tipo, um valor normal dentro da média, sabe? Diz, isso existe muito, minha namorada passa por coisas parecidas. Marilis fala do trabalho do psicólogo que se performou gari, se vestiu de gari, fez o trabalho de gari durante um tempo na USP e percebeu que um tratamento foi diferente, que ele passou a ser invisibilizado, dessa vez por conta do cargo que ocupava, né? Por conta... Isso é interessante também, porque mostra que não é só uma pessoa gorda, mas, tipo, cargo menos significativo, né? Que não tem esse prestígio social. Você ser uma pessoa negra também... Enfim, várias coisas diferentes podem fazer você sofrer com o mesmo tipo de violência, né? Que é essa violência da exclusão. Da hierarquia social, que não é exatamente no corpo, mas que é marcada no cargo, que é marcada no tipo de trabalho, no posto de trabalho executada. A Empadinha fala, a ridicularização é na escola, a fase da escola sempre vai acontecer com esse contexto de uma ridicularização. E aos poucos, quando a gente aprende a ser civilizado, né? Quando a gente aprende a ter educação, eu dei muita sorte, eu penso assim, né, no sentido de, cara, eu pelo menos não sofri bullying na escola, eu sempre fui uma pessoa mais acima do peso mesmo, eu vivia lutando contra balanço o tempo todo, muito incentivada, assim, pelos meus pais, infelizmente, porque, sabe, eu acho, e tipo assim, mas é que no fundo, eu acho que eu não era uma pessoa tão gorda, eu não era uma pessoa magra também, eu sempre tive um excesso de peso ali, e eu acho que isso realmente devia ter sido visto, devia ter sido cuidado, meus pais fizeram o possível ali naquela época, eu fui na nutricionista, eu emagreci bastante, porque eu tava num peso bem maior da minha idade, isso quando eu tinha uns 10 anos, e depois, assim, eu mantive uma faixa ali de peso médio, sabe? Enfim, mas eu falo assim que eu dei sorte porque eu não lembro, pelo menos, de ter sofrido bullying. Eu lembro de sentir, sim, uma sensação de que eu era estranha, de que eu não pertencia ali muitas vezes. Sim, de principalmente pessoas assim, bem padrão, sabe? Aquela galerinha popular e tal. Mas eu acho que isso, enfim, é meio que normal e acontece muito porque outras pessoas do meu convívio também não tinham nada, não tinham um tratamento super, né? Assim, não eram super visíveis ali dentro daquele contexto, mas eram pessoas normais, né? E normais, assim, eu tô falando normais, tá, gente? Mas é sempre entre aspas aqui pra deixar bem claro que, obviamente, de todo mundo, enfim, né? É normal. Eu deveria, pelo menos, ser tratado como se fosse. E outra coisa que eu lembro também que era uma insegurança muito grande pra mim durante a adolescência era sobre a parte afetiva, né? Do amor, de ficar com as pessoas e tudo mais. Por quê? Porque mesmo que eu soubesse que... Mesmo que eu não tivesse passado por um bagulho tão grave, assim, e tal, né? Uma violência tão visível, assim, eu sentia sempre que eu não pertencia, como eu disse, e parece que as pessoas faziam questão, né, de colocar isso, até minha família, inclusive, o que pra mim foi muito, a pior parte, na verdade, foi a minha família, minha mãe, principalmente, porque ela é uma pessoa que viveu também muito com essa pressão estética nela, né, ela não é uma pessoa, acho que ela nunca foi uma pessoa com peso, assim, grande, sabe, ela sempre foi uma pessoa bem magra, hoje, inclusive, ela é uma pessoa bem magra, e acho que ela sempre, tipo assim, a minha mãe, ela passou por umas dietas muito loucas, sabe, ela fazia muita loucura, assim, sabe, tinha uma época que a gente ficava tomando água de... Ai, eu ri, gente. Ficava tomando água de berinjela, porque ela achava que emagrecia, sabe? Dieta da sopa, dieta do... Enfim, eu vi mãe fazendo de tudo. E aí ela passou muita expectativa pra mim, ainda mais que eu era uma criança gorda, sabe? Então, tipo assim, eu acho que eu fui meio que a decepção dela, porque eu não era essa menina linda e maravilhosa que ela queria que eu fosse, enfim. Infelizmente, né, não fui. Mas eu era... E eu fico muito pé da vida com isso, porque... Quando eu era nova, eu olho pra mim e eu penso, caraca, eu era super magra, tipo, e às vezes eu queria estar naquela forma de novo, sabe? Tipo, quando eu já tinha uns 15 e tal, uns 14, 15 anos. E aí depois eu fui engordando também, enfim. E até perdi o que eu tava falando, gente, vamos voltar aqui pro que eu dizer. Quando a gente aprende que apontar o dedo não é a coisa mais elegante do mundo, em vez da ridicularização, é a exclusão que se dá como um... Ah, tá, então, né, então, eu queria falar justamente isso, que não tem essa coisa tanto do... Eu não sofri tanto essa coisa
diretamente ali me falarem nada, mas eu senti bastante isso, assim, mas acho que também era bastante uma insegurança, assim, minha, sabe, e eu não conseguia muito bem trabalhar isso, eu não tinha tanto apoio, assim, pra conseguir trabalhar isso, então, por bastante tempo eu me senti muito mal, a minha adolescência, assim, foi bem merda, por conta dessas questões, assim, de autoestima e tal. Tabu. Este corpo gordo é um corpo tabu. É o corpo que eu não irei encostar nele. É o corpo que não vai fazer parte do convívio. É o corpo que não pode fazer parte do convívio. Porque, inclusive, se há um estigma, e se esta pessoa gorda faz parte do meu convívio, talvez eu fique implicada nesse estigma também. Talvez soe estranho também comigo, mesmo se eu não for uma pessoa gorda. A Railane, ela faz um... Isso é muito, assim, legal de comentar, né? Não que nada seja muito legal, mas que esse tabu que existe sobre os corpos gordos, porque eu sinto que eu vou falar algumas coisas aqui delicadas e que até meio que dói pra mim falar, mas é que o corpo gordo ele é visto como um corpo sujo, apesar de a maior parte das pessoas gordas, assim, como eu acho que a boa parte das pessoas magras, tem uma ótima higiene. Eu sou uma pessoa que sempre tive muita preocupação com a minha higiene, assim, eu sou uma pessoa, assim, que eu tenho até um certo problema, talvez até... não diria um toque, mas eu tenho um complexo, assim, por limpeza, sabe? Por manter as coisas sanitizadas, assim, porque eu tenho muito medo de bactéria. Enfim, e eu sempre fui essa pessoa extremamente cuidadosa, assim, com tudo que eu faço. Mas, mesmo assim, eu ainda... Parece que... E esse olhar, a gente internaliza isso. Isso acho que é impactante, porque a gente internaliza essas noções que as pessoas têm sobre o nosso corpo. E, às vezes, eu me sinto suja quando, na verdade, eu não estou suja. E eu não sou uma pessoa suja, sabe? Eu não sou uma pessoa que... enfim, não se atenta pra limpeza. Então, é muito ruim a gente sentir essa sensação, porque também em momentos de uma intimidade, de uma questão ali do, né, do frunfunfá. Ai, desculpa, a gente não consegue levar a sério, às vezes, me levar a sério. Você tem essa sensação de que, tipo, você é meio que... Você não é uma pessoa dona de si, sabe? Você se sente poderosa, não. Às vezes você se sente, sabe, como um depravado, sabe? Como uma depravada, porque, sabe, parece que seu corpo, ele não devia estar numa situação como essa, e não adequado, sabe? É muito estranho, assim, é muito desconfortável, sabe? Muitas vezes tá em certos lugares, em certas dinâmicas, sabe? Por conta da sensação que você internaliza, que as pessoas colocaram em você, o que você viu na mídia, enfim, né? Tudo o que a sociedade te deu sobre esse corpo que... Enfim, é muito, muito ruim, sabe? E isso acaba me dando muita vontade também de perder peso, sabe? Eu sinto às vezes uma... Tipo, por um tempo, eu consegui me aceitar muito e conseguir conviver muito bem comigo, assim. Até porque eu sempre... E até hoje eu sou uma pessoa que... Eu tô bem saudável, assim, os meus exames estão bem saudáveis. Eu sempre pratiquei exercício. Eu continuo me exercitando, apesar de, hoje em dia, mais por conta da vida adulta mesmo, ter reduzido bastante isso. Então, eu pensei, cara, eu tô bem, assim, fisicamente, eu vou focar em outras coisas, sabe? E veio no movimento muito, assim, do body positive e tudo mais, que ficou bem pauta uma época, né? Aí, beleza, eu tava ali, né, meio que feliz com isso e com a minha vida, com o meu corpo. E eu acabei perdendo bastante peso justamente durante essa época, porque como eu sentia uma grande culpa por comer, parecia que isso colocava mais ainda vontade de comer, sabe? E aí parecia que eu não conseguia mesmo, tipo, equilibrar as coisas. A partir do momento em que eu falei, não, mano, eu vou deixar esse negócio de dieta pra lá, eu consegui, tipo, me alimentar muito mais voltada pra saciar a minha fome mesmo. Eu consegui levar isso pra, tipo assim, mano, eu vou comer quando eu tenho fome, sabe? Eu vou respeitar a minha saciedade, eu vou comer até onde eu tenho fome. E beleza. Isso funcionou durante muito tempo também, voltei a me exercitar mais ali. Tava integrada também num ambiente bom, porque que nem eu falei no último vídeo, né? Não é só uma questão de, eu vou me esforçar, né? Que nem eu... Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui no link, eu vou deixar o link aqui embaixo, porque é bem interessante, é sobre como a gente individualiza muito o nosso cuidado, assim, com a gente mesmo, né? Enfim, e aí voltando, eu lembro que esse momento foi muito bom pra mim em vários sentidos, sabe? Eu tava mais ativa, eu tava mais feliz, eu tava melhor comigo mesma. E tudo isso, acho que isso juntou justamente pra mim conseguir, sabe? Não focar tanto no que é a comida, assim. E aí, eu acabei, tipo, de novo, né, entrando num relacionamento, assim, porque é a primeira vez que eu engordei. Eu também engordei por estar no relacionamento, porque aí você começa a ter hábitos menos saudáveis, porque você tá no relacionamento, você acaba saindo menos, enfim. E aí eu acabei engordando de novo, assim, e tal, e eu não consegui voltar ao peso que eu tava antes. Isso acabou me gerando bastante insatisfação. Mas aí eu voltei... E aí, com todas essas novas tendências surgindo, assim, de magreza e tudo mais, eu acho que isso me fez retornar um pouco àquele lugar de, tipo, cara, eu preciso fazer dieta, não sei o quê. E aí, vendo isso, tipo, como uma coisa muito do, tipo, eu preciso comer diferente e tal, e aí vendo muita coisa na internet. E aí eu acabei, eu acho que colocando de novo a comida, a alimentação, minha relação com a alimentação, num lugar muito próximo desse de novo, sabe? Então, hoje em dia tá bem mais difícil, tipo, eu consegui, tipo, balancear melhor as coisas de, tipo, a saciedade e tal, porque justamente porque parece que eu tô focada em emagrecer que eu não consigo emagrecer, sabe? E aí eu queria voltar a ter uma certa consciência melhor disso, mas também queria fazer uma certa dieta de novo, sabe? Voltar a ficar mais focada nos exercícios, porque, cara, às vezes a gente também só quer ser um pouco normal, sabe? Tipo, a gente que é uma pessoa gorda assim, sabe? Porque a gente consegue, enfim, mas eu acho que se aceitar também é justamente
E eu tô tentando trabalhar nisso, tá, gente? Mas é justamente essa coisa de... eu vou me amar, eu vou conseguir gostar de mim e conviver bem comigo durante um processo que, inclusive, pode ser um processo de emagrecimento, sabe? Que eu acho que essas coisas são compatíveis. Eu não preciso não emagrecer pra gostar de mim, enfim. E justamente eu acho que gostar de mim pode me ajudar a encontrar caminhos melhores pra poder ter um emagrecimento, uma melhora na qualidade de vida, sabe? Nossa, eu falei demais agora, eu vou voltar pro vídeo aqui, gente. Um comentário aqui no vídeo que é interessante porque demonstra um pouco dessa coisa do ambiente da academia como sendo também um ambiente de uma performance corporal sexual quase ali, né? Ela diz, eu sou invisível, sou a parceira, sou a colega, super legal, sou a piada dos homens no trabalho, sou a amiga legal da amiga bonita, nunca sou a desejada e nunca vista. Esse quê, porque assim, gente, cara, essa coisa sexual tá a todo momento agindo, né, também, né? Os espaços de socialização, num pulo, se transformam em espaços de uma performance que tem a ver com o corpo, com o erótico. Acho que a palavra erótico é até melhor do que isso, né? A Ana, ela continua, amiga não só na academia, em todos os lugares mesmo. E aqui... né, a academia só exerce... Meu Deus, não consigo falar direito mais. A academia só esqueci como é que é a palavra. Exacerba. Acho que é exacerba. Gente. A academia só uma piora essa situação toda, né? É louco, porque, tipo, eu acho que a gente, muitas vezes, tem muita vontade, né, de conhecer pessoas legais, interessantes, pra gente se relacionar de uma forma amorosa, né, sexual, enfim. E aí a gente acaba tendo bastante dificuldade mesmo de encontrar essas pessoas também, e, tipo, de encontrar essas pessoas, né, de, tipo, entrar em contato com pessoas diferentes e legais, pra gente poder viver uma vida mais, sabe, tranquila e ter uma experiência como outras pessoas têm. E eu acho que isso é bem triste, né? A gente acaba ficando bastante frustrado por isso muitas vezes, né? Apesar de não ser só essa questão, não é só essa questão. Mas essa é uma das questões, é uma questão que eu acho que é importante. Aqui tem um comentário interessante da Mari dizendo, tem a ver com a alegria, a autoestima e não somente com o peso ou a aparência. E isso é muito interessante, porque a Magdalena Pinheiro também vai colocar, e isso é um dado que existe nas próprias pesquisas feitas no Brasil sobre pessoas gordas em academia, por exemplo, sobre a representação social que fazem de si próprios na academia. Porque o próprio entendimento de si na academia, e eu já cheguei a fazer um vídeo sobre isso, inclusive, eu vou deixar esse vídeo marcado aqui em cima. O próprio entendimento de si na academia é o entendimento de um lugar estranho e de ser uma pessoa estranha neste lugar estranho. E dessa forma, tudo se passa como se os equipamentos da academia não fossem feitos para o corpo gordo, o que gera, por sua vez, de fato, a construção de uma subjetividade com baixa autoestima, talvez com uma ausência de alegria quando se trata de eventos em que o corpo tá no centro, junto com o peso e a aparência que meio que é ali, faz parte do mesmo fenômeno, né? Só que, evidentemente, ao mesmo tempo, essa ideia de que o que acontece com o gordo é psicológico, não é social, ela também tem um quê de foda-se, sabe? Ela também tem um quê de eu não ligo. Ela tem um quê de que isso não é um fenômeno, isso é coisa da sua cabeça, emagreça e busque terapia. Quando isso é, de fato, um fenômeno também. A Marilis termina aqui, acho que na né? É isso, porque, tipo, assim, a gente realmente, muitas vezes, pode ter uma insegurança maior por conta do nosso peso, mas a nossa insegurança, ela acaba também vindo de um lugar de, tipo assim, as pessoas reiterando o quanto a gente precisa perder peso pra gente ser, de fato, uma pessoa desejável, uma pessoa legal, etc. Então, as duas coisas podem, acho que, ser considerado um fenômeno. Porque se fosse assim, todo mundo seria inseguro igual, mas não é só isso. Porque a gente é inseguro porque existe um fundo nisso. Né? Porque senão a gente não seria inseguro. Então acho que também é óbvio que e trabalhar nossa segurança, nossa confiança, obviamente isso ajuda a gente a conseguir desenvolver mais coisas, chegar numa pessoa pra conversar, trocar uma ideia, enfim, até ter um certo brilho a mais, né? Mas não é só isso, cara. Literalmente, você pode ser a pessoa mais confiante do mundo. Sendo uma pessoa gorda, você pode passar por situações como essas. Academia é mais flagrante porque tem a ver com ter um corpo sarado, de fato, com certeza, com certeza. Esse é o corte de uma live do... Gente, é isso. Eu acho que eu comentei bastante sobre o que eu acho, como eu me sinto. Eu acho que quando a gente também vai ficando mais velha, a gente... Deixa eu colocar minha câmera aqui, né? E, gente, vamos assistir o canal dele, é muito legal. Colunas Tortas, muito bom. Gosto bastante. Assisti alguns vídeos, achei bem massa. E o canal da menina também, Deixa eu mostrar aqui pra vocês novamente. Eu tava dando uma olhadinha no conteúdo dela e parece ser bem interessante. Ela também fala um pouco de emagrecimento, de como ela conseguiu, por esse processo todo, enfim. Bem legal, a gente vai assistir o canal de todo mundo. E pra concluir, eu vou colocar minha câmera aqui grande, gente, pra gente terminar aqui olhando no olho do outro e dizer que eu agradeço por vocês por terem chegado ao fim desse vídeo. Eu consegui falar bastante coisa, desabafar um pouco sobre o que eu sinto e tudo mais. Eu ia falar que quando a gente vai ficando mais velho, a gente consegue entender e nomear melhor essas complexidades que atravessam a gente. Então... foi bem legal compartilhar isso com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, deixa seu like, tá? Não se esquece de se inscrever no canal. É isso. Um beijo, até a próxima, gente. Tchau!